Falar um pouquinho sobre o passeio noturno, que faz parte de uma pesquisa de 5 anos do Grupo Tibanaré no Centro Histórico de Cuiabá, onde que a gente constrói um espetáculo dentro do espaço cenográfico, que é o ônibus, para o público perambular com a gente e caminhar entre a estrutura histórica do centro com mais as lendas urbanas. Então o público entra desde uma dramaturgia e, além de entrar dentro dessa emoção de um guia turístico que tem um romance com a Noiva de Branco, ele conhece um pouquinho sobre o Centro Histórico de Cuiabá. O espetáculo, além dele ter gerado emprego e renda, porque pela primeira vez a gente conseguiu fazer uma longa temporada de vários meses, para vários atores, assistentes, cenógrafos, iluminadores, figurinistas, sonoplasta. A gente conseguiu trabalhar nessa perspectiva, né, de sustentabilidade e de movimentar a cadeia produtiva do teatro aqui em Cuiabá. Então, além da gente conseguir trabalhar nessa perspectiva, a gente impactou muito positivamente o olhar dos moradores, dos cuiabanos, para o centro histórico. Gente, incrível! Incrível o passeio noturno, né? A gente estava falando aqui da transformação dos personagens, né? Como é incrível essa transformação que o ator faz para o personagem. A gente estava até brincando aqui que a gente não estava reconhecendo uma amiga excelente atriz, a Juliana Graziella, né? Que arrebentou aí no passeio noturno. Sim. Nossa, e fala pra gente, Jefferson, um pouquinho do passeio noturno, porque é um espetáculo que também se apropria da cultura cuiabana, apropria dos espaços culturais que a gente tem, desde o cemitério, a igreja, praças, a própria rua, né, o trajeto, o cortejo cênico. Fala um pouquinho sobre a ideia da criação do passeio. Acho que a gente estava nesse momento do André das Estrelas, de uma forma itinerante, e uma amiga nossa, que é uma grande jornalista, a Naine Terena, na época ela estava trabalhando com a gente como uma assessora de imprensa, e ela estava provocando muito a gente a fazer um trabalho com lendas urbanas. E a gente ficava só namorando. Vamos deixar para depois, vamos deixar para depois. E uma hora para outra, a gente falou assim, cara, não, vamos começar a mexer o doce, porque eu tô a fim de trabalhar com teatro itinerante, mas agora com dramaturgia, e não tão liberta como é o André das Estrelas. Com o Andarilhos a gente vai construindo o espetáculo a cada momento que a gente vai encontrando as pessoas. E aí a gente escolheu o Centro Histórico, pegamos um roteiro base, que é o roteiro da Dunga Rodrigues, e aí a gente passou por um processo de 3 anos, para a gente poder compreender o Centro Histórico. Todos os atores passaram por um tempo de entrevistas em casa, para conversar sobre as lendas, conversar sobre os costumes do bairro, para a gente poder, de alguma maneira, pegar uma estrutura do que é aquilo e compreender, por exemplo, que o período da manhã é diferente que o período da noite. Sim. Que as pessoas são completamente diferentes. Existem moradores no período da noite que a gente acha que não existe. E como compreender tudo isso e filtrar para um espetáculo. Então, a primeira apresentação nossa foi com 4 atores, a paisana. A gente, de alguma maneira, acho que só uma imprensa que vazou, né? O vídeo foi lá e gravou e começou a divulgar, e a gente parou de apresentar. Porque o que a gente queria? Por exemplo, ficou a Fernanda, ficou algumas pessoas da equipe ouvindo as reações das pessoas quando encontrava a Noiva de Branco, quando encontrava o padre, o cortejo das almas. E a gente queria ouvir as sensações para a gente poder anotar e de como, de alguma maneira, dar um norte para a dramaturgia. É que essa primeira versão, só complementando, a gente foi premiado pela Funarte, a gente tinha conseguido o prêmio Funarte Artes na Rua para a gente iniciar a pesquisa. Então, a gente tinha lá alguma coisa de divulgação, mas que a gente não queria fazer, mas que pelo projeto a gente tinha que fazer. E aí, num primeiro momento, a gente queria experimentar
essas lendas, experimentar os personagens e entender qual era a reação do público, das pessoas que estão transitando nas ruas e nesses espaços que a gente iria fazer a referência, que é o patrimônio imaterial. Sim. Né? Então, essa pesquisa foi basicamente mais para entendimento nosso e para coletar material. E aí vem o segundo momento, que é o momento que a gente tem um núcleo de teatro Tibanaré, e aí a gente pega essa galera do núcleo e fala, não, vamos aumentar esses personagens, essas lendas. A gente precisa da ajuda de vocês. Aí eles começam a pesquisar junto com a gente. Então era um horário de 7 horas, 19 horas até as 22 horas dentro do centro histórico. E era incrível. As pessoas falam assim, mas é um espaço muito violento e tal. Eu andava com uma máquina fotográfica semi-profissional no peito, andando, conversando com os moradores de rua e tal. Acho que a questão das relações também é muito importante. E era muito engraçado, né? Porque, nossa, no passeio noturno aconteceu N coisas. Por exemplo, aconteceu batida policial, e porque alguém falou que a gente estava fazendo magia negra no espaço. Aí depois viram que era uma questão de conflito, aí os policiais sempre gentis, isso é uma coisa muito legal, né? Nossa, como tem legal. tanto conflito, a gente vê tanto conflito nos outros estados, até aqui na nossa região mesmo, mas a gente nunca teve um choque com a polícia. Incrível que pareça, assim, é ao contrário, eles são extremamente educados com a gente. Olha. E aí nesses dias eles até pediram, avisa quais são os dias de ensaios para a gente passar para proteger vocês. Eu falei, mas para que proteger? Aqui os moradores de rua estão assistindo o espetáculo. Tinha morador de rua que já tinha decorado o roteiro. Já estava seguindo o cortejo sem. Então, mas por que aconteceu isso? Porque os atores, eles tinham um momento das 19 às 22, a liberdade de improvisar e se relacionar com os espaços. Então, por exemplo, a Juliana Graziella, ela era uma moradora de rua. Então, ela se relacionou com os moradores de rua, de fazer amizade, de trocar ideia. E quando eles descobriram que ela era uma atriz, eles ficavam enlouquecidos. Eles ficavam assim, cara, não acredito, ela era uma atriz, ela estava aqui, muita gente. Eu falei, cara, você me enganou, mas foi muito legal, que massa. E até hoje ela encontra essas pessoas e as relações, é incrível, né? Até hoje a gente encontra, vai para o centro histórico e as pessoas ficam nos provocando. Cadê hoje as apresentações? Nem tanto, né? Que Hoje a gente nem nem tanto. tá indo pro centro. Não estamos podendo sair, né? E aí vem a segunda versão, que é o cortejo em curto tempo, onde a gente teve uma média de 200 pessoas acompanhando o cortejo. Jeff, nesse cortejo a gente já inseriu a lenda da Dunga Rodrigues. Então a gente fazia o passeio pelo centro, de a pé mesmo, né, com as pessoas andando, e era literalmente a lenda. Então os atores ficavam em determinados pontos e eles caminhavam por esse ponto, e aí tinha um guia, né, que ia introduzindo as pessoas para o conhecimento desses personagens e desse patrimônio. Você vai dar na ponte. A produtora sabe de todas as... Não, só para fazer uma diferença, né? Porque a gente construiu... Foi construindo até chegar no ônibus, por né? etapas, né? Então foi um processo de anos até a gente chegar no produto final mesmo que a gente queria. E era incrível, porque, por exemplo, alguns atores não tinham o costume de entrar num processo nesse período. E eles disseram, Jefferson, a gente tem que estrear logo que é o espetáculo e tal. Não estou preocupado. Não sei porque vocês estão morrendo com esse processo todo. Não, vamos fazer ele da forma que é para acontecer. Aí chega em 2014, no meio de 2014, né, que começa a pensar sobre o ônibus. Para 2015... Não, 2014 começar a pensar no ônibus de tentar fechar a empresa, negociar... É que assim, a gente... Porque em 2015 a gente apresenta. Sim, mas desde 2012 eu acho que a gente... Não, sim, Eu acho que eu assisti em 2012 no ônibus. Não, foi 2015. 2015? Foi 2015. Foi 2015, é certeza, gente. Ó, Não, você vê como a temporada
com o ônibus aconteceu em 2015. Sim. Mas eu estava desde 2013 tentando captar o sim, recurso, Tá. que foi via Lei Rouanet, que a gente fez. Então vocês ficaram desde 2012 Desde 2012. para 2015 o espetáculo ir pro ônibus. Ir pro 2012 a gente ganhou o prêmio Funarte Artes na Rua, que foi quando a gente fez o levantamento da pesquisa. Da pesquisa. Aí em 2013 a gente tinha um projeto da prefeitura, que aí a gente fez essa segunda versão, e nisso tentando chegar na versão do ônibus, né? Nossa. Que é muito onerosa, tem um custo muito alto pra gente Imagino. fazer. E como a gente tem E tem gente que fica, né, que não envolvimento- entra no ônibus ou não, que não consegue entrar porque... Aconteceu várias vezes. Aham. Várias vezes. E aí, em 2014, a gente começa a correr atrás das empresas, porque a gente já tinha um patrocínio incrível, e as empresas não achavam interessante. E a gente falou, cara, a gente vai ter que comprar o ônibus, e o ônibus é muito caro a manutenção, muito caro. E aí, essa empresa a gente fala, de boa, feliz da vida, Pantanal Transportes, Nossa. porque a gente vai ser parceira de novo. Na verdade, assim, a gente era um projeto muito novo pra gente também, né? A gente nunca tinha trabalhado com uma estrutura tão grande, que envolve ônibus, que envolve segurança, que Motorista envolve, também no ônibus, Sim. né? Que alguém para dirigir um ônibus tem que ser especializado, né? Era muita coisa para ser pensada, tanto que a gente tinha uma equipe muito maior por fora. Eram 4 atores em cena, mas 15 pessoas só nos bastidores, né? Que estavam envolvidos na Para técnica. cuidar de tudo também, né? É 2 carros, um carro e uma moto, não, 2 carros e uma moto para acompanhar o ônibus, para levar também as personagens, porque, por exemplo, a gente tinha uma personagem que está presente em tudo, né? Aí ela tinha que era a morte. Então, e era engraçado que as pessoas falavam assim, mas gente, não eram umas 4 mortes que estavam? Não, é o mesmo, só que ele pegava a moto e o motoqueiro lá ligadíssimo. Então, por exemplo, aí chegou uma amiga e falou assim, ó, vai na Pantanal Transportes, por causa eles têm uma relação diferente sobre a questão da parceria com os artistas. Aí a gente vendeu a ideia. No primeiro momento, eles falaram assim, ó, vocês usam ele de quinta até domingo, e nos outros dias vocês liberam o ônibus para Pra frota. frota. Porque, primeiro... Era um ônibus todo, né? Todo feito para contexto... a gente mexeu na estrutura de som, a gente mexeu na estrutura de luz. E aí, não é que eles começaram a ver que a empresa começou a mudar, porque a gente ensaia... Aí, o que aconteceu? A gente começou a fazer... gente, a gente tem que fazer também a maquete em grande... Maquete. Desculpa. Maquete. Nossa, eu me lembrei do Luiz Marquete. Exatamente. E na sala pra gente treinar sem o ônibus, porque a gente tinha horário para treinar. Então, a gente tinha um ônibus dentro de uma sala. Era um ônibus imaginário. Era a maquete do ônibus lá desenhada. E aí, uma hora pra outra, a gente começou a ter a liberação de usar a empresa. E era incrível, porque as pessoas iam sentar lá, esqueciam de trabalhar e assistir a gente. A gente ia até a garagem para poder ensaiar. Nossa. E então, aí, primeiro o ensaio com o ônibus parado, aí segundo o ensaio com o ônibus andando na garagem. Porque tinha cenas que acontecia dentro do ônibus também. Dentro e fora. Dentro. E a empresa foi incrível. Eles pegaram o Josué, que é um motorista gentil, comunicativo, artista. Memória incrível, que até, no entanto, durante a temporada ele dava os feedbacks para os atores nos tempos que eles estavam atrasando ou adiantando, porque atrapalhava ele num tempo de freada, porque tinha todo um tempo dele frear, o tempo de passar nas ruas específicas, no tempo de blackout do ônibus, por exemplo, quando se apagava todo o ônibus por causa da outra personagem para aparecer. E aí eu já deixava ele livre. Eu falei, não, pode ir.
Descasca os atores. Fora os perrengues que a gente tinha de som, né? Nossa. De som, que às vezes o ônibus dava algum probleminha. Ele já chegava com Ele tudo chegava, resolvido. tô aqui, vamos aqui. Gente, Tudo um anjo resolvido. assim, né? E a empresa, ela começou a perceber que a marca começou a proporcionar algo diferente. O dono da empresa começou a receber telefonemas de elogios. E ele começou, de alguma maneira, de uma forma muito generosa, a exigir que o ônibus estivesse limpo, impecável, que o ônibus tivesse nenhum tipo de interferência, a manutenção tinha que ser categórica, não poderia ter atraso do ônibus chegando no QG antes da apresentação, porque ele viu que assim, o espetáculo estava potencializando a marca de uma forma que estava juntando arte, turismo e ao mesmo tempo a educação de como se portar no ônibus e cuidar do ônibus. E foi incrível. Nossa, é um trabalho assim que a gente vê e tá nesse lugar também, né? Da gente ver que o ônibus também, ele é o nosso, ele que nos leva nessa educação que as pessoas precisam ter, né, dentro do ônibus, de respeitar os passageiros. Sim. Tudo isso também acaba fica implícito dentro da obra, né? E eu acho incrível mesmo. E, Jeff, conta pra gente, então, um pouco do Tibanana, né? Acho que a gente podia ver um trechinho do Tibanana, e aí a gente fala um pouquinho sobre. Taishi-Banana. Uau, né? O Tibanaré sempre inovando e trazendo... E quando você pensa assim, não, o que o Tibanaré vai fazer agora? Aí ele chega e apresenta o Taishi-Banana, que é incrível. Eu acho que, assim, chega num momento oportuno na sociedade, que a gente vive um estereótipo do corpo, um estereótipo de enquadrar as pessoas em certos lugares e também na compulsão alimentar, da gente descontar todos os nossos sentimentos na alimentação, né? E eu acho assim um espetáculo que vem muito a calhar com o momento que a gente vive, agora também mais que nunca, porque dentro de casa, com sentimentos aflorados, a gente acaba indo para as panelas, total, né? A gente vai muito. Como que o corpo tem uma ligação com a comida, né? E aí o Taishi-Banana traz muito isso, né, Jefferson? O Taishi-Banana é um momento assim muito particular, né? Que eu acho que teve um período muito grande de eu estar atuando, eu sempre me dividi, né? Eu sou muito disciplinado em questões de focar na parte de direção e focar na parte de treinamento pessoal. Porque até, no entanto, na minha casa eu tenho um espaço para treinar. Para onde que eu posso focar no meu trabalho de ator. E tem um período que eu estou me doando muito na direção para a equipe toda, né? O fortalecimento dos atores. Que é o caso do Andarilho, sim, né? Aí chegava um momento que eu falava para Fer, eu preciso do solo, eu preciso de algumas coisas, e até no todo eu até brinco, né? São 3 solos possíveis que eu vou ter.
Que são coisas assim que eu preciso de alguma maneira externar, e eu não vou conseguir fazer isso com os atores, porque os atores têm as liberdades também. Essa é uma coisa muito importante, né? O nosso roteiro são só roteiros bases. A estrutura da dramaturgia vem muito da identidade dos atores. É o que a Fernanda falou, né? Vem até do espectador, né? Sim. Então a gente vê que é um trabalho bem coletivo, uma dramaturgia coletiva, né? E conta com que a gente todos. fala que é um roteiro esqueleto. E o recheio, ele vai se colocando ao passar do tempo. Então, o Taishi Banana, no fundo, vem no momento do meu efeito sanfona. Então segura aí, vamos deixar o público curioso. Vamos falar um pouquinho por que o Jefferson quer falar tanto dessa compulsão alimentar, na verdade, dessa ligação do nosso corpo com a alimentação, e traz um espetáculo belíssimo, uma linguagem que vai além da compreensão acho que todo mundo que pode assistir e compreender de uma forma, porque vai muito das suas referências. Então fique com a gente, que ele vai falar um pouquinho desse processo no último bloco aqui do Cultura Livre.